Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast e hoje temos um convidado aqui que é a 7ª maior rede de franquias do Brasil. É isso mesmo que você ouviu, é o Pedro Falsi, que é um dos sócios fundadores da Emiv Franchising, que é mineira e está conquistando todo o Brasil aí com 5 anos de mercado dentro do franchise. Muito obrigado aí, Pedro, pela visita e vai ser um prazer falar com você, viu? Prazer é meu, Brunão. Tamo junto. Privilégio aqui estar batendo esse papo contigo. Obrigado pelo convite e vamos para cima. Vamos lá, então, gente, vamos aprender com quem é um dos maiores do Brasil, né? Eu tive o prazer de recentemente ir lá visitar a sede da Emiv, né? Então, estrutura fantástica, tudo sensacional. E acho legal você comentar, Pedro, dessa pivotagem que teve, né, do negócio, de entrar para o franchising, de conseguir conquistar muito mais mercados. Uma empresa que era consolidada, mas tinha uma maior força aqui em Minas. Sim. Igual o pessoal fala, deu certo em Minas, costuma dar certo no Brasil todo, Minas, né? E Curitiba, né? Basicamente BH e Curitiba. Exatamente. São os dois pilotos, né? Conta como foi essa expansão. Mas, cara, aí. Foi bem legal, porque, na verdade, o fundador já tinha uma ideia de escalar através de algum desenho, né? Primeiramente, a gente pensa no modelo de negócio, escalar ou via licenciamento, ou via filial própria, ou eventualmente via franchise, são os mais clássicos, né? De certo modo. E aí, franchising foi um caminho, no primeiro momento, identificado que seria o mais assertivo. E aí, nesse universo que eu chego para montar a estrutura da franqueadora e principalmente a força comercial da franqueadora para poder escalar. E fomos super bem-aventurados, né? Estamos aí, enfim, empreender tem os desafios naturais, mas dentro do processo, dentro da forma como a gente conduz, as metodologias de execução, do comercial para a escala, dentro do formato de franchising, que franchising, na verdade, no final do dia é a transferência de know-how, é você pegar algo que já dá certo e replicar, né, para que os franqueados, através da franqueadora, consigam colher resultados. Então, resumidamente, foi um caminho estratégico para poder fazer um projeto de expansão num canal de aquisição orgânica de novos clientes, através do modelo de franquia, foi o que foi identificado. E aí, dentro disso, tem um universo de coisas, né? Com certeza. Mas, resumidamente, foi como a Emiv identificou esse projeto de expansão aí em escala nacional. Muito legal. Eu achei muito bacana um conceito que você trouxe, Pedro, de que o franqueado satisfeito é disparado o que faz a franqueadora crescer, Sem né? Então, vocês enxergaram o franqueado como um cliente e a primeira coisa, né, que eu lembro de você falando o franqueado tem que ganhar muito dinheiro. É isso aí. Se o franqueado ganhar dinheiro, a rede funciona, né? É isso aí. O melhor vendedor do mundo, né, é o cliente satisfeito. Por isso que o seu cliente, a cliente oculta, é muito interessante nesse sentido, porque a proposta de valor dela de gerar, na realidade, uma experiência positiva e uma satisfação, isso é a melhor estratégia comercial que uma empresa pode ter, né, porque a satisfação do cliente é o que gera novos negócios. O cliente satisfeito, mais uma vez eu reforço, para mim é o melhor vendedor do mundo. Eu sou um cara apaixonado com técnica de venda, um cara que respira o comercial. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu com muito orgulho me declaro como vendedor, até porque as pessoas geralmente perguntam também o que você vende, né, e abre a oportunidade para a gente poder vender, no nosso caso, a oportunidade do modelo de negócio e, consequentemente, o produto final também. Mas é isso, o desenho aí do cliente satisfeito, sem dúvida nenhuma, é a melhor estratégia comercial. E ver o franqueado como um cliente e gerar satisfação, porque o melhor vendedor de franquia é o franqueado satisfeito. Com certeza, até porque todo mundo liga, né? Tem ali a lista dos franqueados, né, na tem, exatamente. Então, ainda tem esse fator, né, da circular de oferta de franquia, ter a obrigatoriedade legal de ter a presença de franqueados ativos e destratados, né? Muito legal. E assim, Pedro, até quando eu vim aqui, eu falei pro meu time comercial, depois eu quero que todo mundo assista o podcast, tarefa de casa, porque eu sei que você dá aula de comercial, né? Você veio aí de Prudential, de várias experiências bacanas. E o que eu acho legal da gente falar aqui, que vários convidados falam, o cliente tem que ficar satisfeito, a gente tem que gerar uma nota boa do NPS, mas o que eu vejo muitas empresas falhando é que tem um NPS positivo, né? Eu até me incluo nessa situação, os clientes dão nota 9, dão nota 10, mas muita gente não consegue fazer esse cliente, que é um promotor, efetivamente indicar novas empresas para entrarem no funil comercial e você conseguir vender ainda mais. Então eu acho que seria bacana você explicar, né, como que vocês fazem para utilizar esse cliente promotor e fazer com que ele gere novos negócios para a Emiv. Eu acho que você tocou num ponto aí que eu acho que é um dos maiores diferenciais. Quando as pessoas perguntam como que a gente fez para escalar, se transformar na 7ª maior operação de microfranquia do Brasil em 5 anos, né? A estratégia está totalmente baseada no modelo de recomendações. E aí, dando um passo para trás, eu quero trazer um contexto um pouco diferente, porque existe uma
diferença muito grande entre ser recomendado e ser indicado. A galera gosta muito de usar essa questão das recomendações, do referido, eu acho que é fantástico, mas eu trago isso num nível acima. Como eu falei, eu sou um entusiasta da área comercial e a ideia, tudo para mim é muito manualizado, tudo muito processualizado, e essa estratégia, ela é assertiva e ela tem uma condição de replicabilidade muito grande. Eu trago isso do meu histórico comercial e dei uma pincelada, uma lapidada. Outro dia um amigo meu estava falando, você tem que lançar o método Pedro Falso, que isso já funciona bem e a galera quer saber. Hoje eu estava até batendo um papo com uma turma de franqueadores e a turma encantou nesse processo por entender esse jogo por trás do jogo do processo de recomendações. Primeiro que recomendação não se pede, se conquista. Né, para ficar claro para quem está ouvindo o podcast, quando eu falo recomendação, no conceito popular, vamos assim dizer, é isso que você falou, é o referido, é a indicação. Mas deixando claro, só para você entender primeiro que recomendação não se pede, se conquista. Quando você faz um bom trabalho, gera encantamento, naturalmente surgem as recomendações espontâneas, que é como a grande maioria das pessoas trabalha, de maneira passiva. Né? As empresas trabalham de maneira passiva esperando que a recomendação caia, no caso a indicação ou o referido. É como acontece. E quando a empresa tem uma prestação de serviço de excelência, isso naturalmente acontece e retroalimenta a cadeia ali da atividade comercial e gera-se novos negócios. Só que quando você faz isso consciente, com processo, com ferramenta, com estratégia, aí você usa a técnica da cadeia ilimitada de clientes por intermédio de clientes, que é um ciclo virtuoso infinito. Basicamente, para você entender... eu acho até que seria legal, Pedro, né? Até usando exemplo, por exemplo, nós nasceu cliente oculto. Certo. Todo dia a gente recebe uma indicação, pelo menos. Foi até legal essa semana, teve uma empresa que pediu indicação em vários grupos diferentes e 5 pessoas me mandaram. Recomendaram. Bruno, eu te indiquei, eu te indiquei. Isso é um bom sinal, né? Só que, por exemplo, né, acho que podia até usar o exemplo. Vamos supor, a gente pegou, entregou um trabalho de excelência, a empresa ficou super satisfeita, deu um NPS nota 10. Qual que é a melhor abordagem, né, para pegar e trazer as pessoas... Esse processo é um processo muito interessante que desde o primeiro momento, aí que entra a estratégia, principalmente um método e uma forma de conduzir. Porque esse processo da conquista de recomendações, desde o início da abordagem, do início da tratativa com o cliente, é interessante verbalizar isso, porque prepara o psicológico, abre um gatilho. Isso aí, o processo comercial como um todo, ele é um processo de condução de influência da decisão, né, para compra. E nesse processo, na verdade, é uma influência da decisão de recomendar novos potenciais amigos e familiares para ter a oportunidade de viver a experiência de ser cliente, no caso aí da cliente oculto. O que eu quero dizer com isso? Esse processo, desde a matriz, da forma como você conduz, e aí você pode fazer isso dentro da sua experiência de atendimento, ou principalmente do seu comercial, que é quem gera negócio de fato, é na abordagem comercial ele já dizer, Bruno, primeiro é um prazer ter a oportunidade de bater um papo contigo. A única forma das pessoas terem a oportunidade de conhecer de fato o nosso trabalho é através de recomendações, por isso que eu estou aqui hoje. Se ele foi recomendado, melhor ainda que ele referencia, porque o fulano fez questão de se eu tivesse a oportunidade de conhecer. Se ele veio por um lead digital, ele vai usar o mesmo pitch, ele vai falar a mesma coisa, só que ele vai falar, no seu caso é um pouco atípico, a gente fez uma inserção, a gente fez uma ativação na internet e acabou que você teve a oportunidade de conhecer, mas a maneira das pessoas conhecerem é através de recomendações. O que é isso? Isso é uma semente que ele está plantando no início do processo. Legal. E aí, com essa semente plantada no início do processo, no final do fechamento, quando o cliente já teve a experiência de compra, ele vai virar e falar, Bruno, primeiro foi um prazer, como eu te falei, bater um papo, fico super satisfeito, parabéns pela decisão de compra, não vai agradecer, né? Porque a pior coisa é um vendedor agradecer, né? Que é, obrigado por você ter comprado. Pô, peraí, não é assim. Parabéns pela decisão de compra. E como eu te falei, a única forma das pessoas terem a oportunidade de conhecer o perfil do meu trabalho é através de recomendações. E isso tem também ferramenta estratégica prática. Porque como eu falei, o negócio, na verdade, é você ter a habilidade de fazer. Outra coisa é você ter a capacidade de replicar isso. E para isso tem ferramenta, tem estratégia. Tem um formulário de enquete que é muito bem desenhado. Eu vou te fazer 3 perguntas simples aqui só para a gente finalizar a título de feedback. E aí tá lá, qual foi o ponto que você mais gostou? Aí tem algumas perguntas estratégicas nesse formulário e no final você vai perguntar para o cliente, cara, você recomendaria eventualmente para amigos familiares? E aí a estratégia comercial ela é tão desenhada e tão assertivamente que já existe um processo de concordância tácita, uma linguagem silenciosa, não verbal ali, que faz um processo de influência conjuntamente. Então é isso que eu ensino para a galera assim que a gente escalou o negócio. E aí nessa recomendação eu vou perguntar e muitas vezes, espontaneamente, ele vai virar e falar, cara, sim, eu recomendaria. Quem são as 10 pessoas que você acha que merecem? Aí o gatilho do merecimento é o mais importante, que merecem ter a oportunidade de conhecer o perfil do meu trabalho. E às vezes ele vai começar já espontaneamente soltar as recomendações. Se eventualmente ele trava, não, mas eu preciso falar com eles primeiro, aí tem o tratamento de objeção para isso, tem a maneira certa de conduzir, e ali ele primeiro pega os nomes, depois ele qualifica as recomendações, depois ele pega os telefones. Tem
Por isso que o processo é muito bem desenhado. Quando você entende essa dinâmica, e eu tenho dado algumas consultorias, as pessoas têm pedido, né? Agora tá muito em voga essa questão da mentoria, né? Então o pessoal tem sugerido de eu montar uma mentoria, então acaba que a correria, meu negócio ali batendo o bumbo o dia inteiro, é um pouco mais escasso o tempo, mas eu estou até pensando em desenhar algo nesse sentido, porque é o tipo de processo que vale a pena as pessoas conhecerem e levarem para dentro do negócio e principalmente entenderem, terem as ferramentas certas para poderem replicar, e isso gera resultado, isso dá realmente resultado de fato. Mas basicamente, nesse sentido, quando a gente qualifica a recomendação, porque a recomendação é o seguinte, eu te indico, indicação, vamos primeiro no conceito da indicação. Indicação tem, você gosta de restaurante japonês? Não, japonês não, chascaria. Perfeito. Então, se você gostasse de restaurante japonês, só fazendo uma referenciação aqui, eu te indico ir lá no restaurante chamado Okinaki, que é muito bom. Inclusive lá talvez você vai até gostar, só fazendo um adendo aqui, porque lá não é o japonês de sushi não. Legal. É um japonês diferente. Chinês, uma carne. É diferente, é o japonês street food, um negócio legal pra caramba. Mas só fazendo um paralelo, inclusive parabéns à turma do Okinaki aí, que é sensacional o restaurante. Mas o lance na prática eu te indico, vai lá, você vai gostar. Isso é uma indicação. Agora uma recomendação é diferente. Se você eventualmente quiser ir ao Okinaki, eu vou ligar pro Guilherme e pra Gabi, que são os chefs proprietários, pedir para ele te receber e fazer o menu de degustação da galera da EMI Franchise. Isso é uma recomendação introduzida. Sim. O outro processo de recomendação é quando eu não vou ligar, mas você descobriu que o Guilherme é meu amigo de infância, que ele, na realidade, eu estava em Três Marias pescando tucunaré com ele na semana passada. É algum vínculo de conexão, algum hobby, uma característica. Você vai entender esse contexto, só para você entender a dinâmica, como é que funciona. Isso é quando se cruza as informações das recomendações. Sim. A recomendação, porque quando o atendente telemarketing da Mastercard te liga, quanto tempo você dá para ele no telefone? 3 segundos. 3 segundos. O que as pessoas fazem diferente? No máximo, né? As pessoas não fazem diferente, no máximo. Agora, se o atendente telemarketing da Mastercard te liga e fala, Bruno, bom dia, tudo bem? Quem está falando aqui é o Pedro Fausto, está podendo falar um minuto? Primeira coisa, até a estratégia de solicitar esse minuto. Sim. Porque se eu começo a dar meu pitch comercial e o cara trava, ele fala, não tô podendo falar, por isso que não, elegantemente... Quem ficou foi o fulano. Não, aí é um passo atrás. Elegantemente você vai falar com ele. Por isso que eu perguntei se você tava podendo falar um minuto, né? E aí fica uma coisa amistosa ali, você dá elegantemente um tapa de luva, etc. Mas enfim, vamos no que interessa. Eu ligo e falo, Bruno, tô te ligando por intermédio de um amigo em comum, o João. Ele comentou contigo que queria te ligar? Se eu fiz um bom trabalho na conquista da recomendação, o João avisou. Se eu não fiz um bom trabalho, ele não avisou, mas eu qualifiquei. E eu vou falar, Bruno, na realidade eu não vou nem tomar seu tempo pelo telefone, a ideia é bater um papo aqui rapidamente, só para poder te apresentar. O João, ele fez questão que você tivesse a oportunidade de conhecer, comentou comigo que vocês estudaram no Marista junto, inclusive vocês estavam em Três Marias semana passada pegando tucunaré, não é verdade? Cara, isso o atendente da Mastercard não faz. Ele não fala isso. Exatamente. Então isso gera conexão, isso gera rapport instantâneo. E nesse movimento abre o caminho para eu dar meu pitch comercial, que aí é a estratégia da abordagem por telefone. O telefone é compacto com impacto, falar, não falar, gerar curiosidade, energia e atitude ali. A voz chega primeiro a energia, gerar curiosidade, e aí duas opções me escolho na técnica fazer o agendamento. Mas o que eu quero dizer com isso? Não sei se está ficando tão claro, porque eu tenho várias coisas aqui que são importantes, que eu já falei nessa condução desse processo, desde a qualificação da recomendação até a forma de abordar pelo telefone, a ferramenta estratégica de ser utilizada nesse processo de qualificação e de conquista. E aí tem técnica de ancoragem, tem uma série de coisas que são aplicadas ali, por quê? Se você faz isso, você bota o seu time ativo. Os milhões que você gasta na realidade, que as empresas gastam fazendo na realidade propaganda, mídia, né, para converter digital, que é muito pequeno, que sai no extrato final lá do resultado, frente a lead, frente a número, conversão, funil, etc e tal. Se você investe em treinamento, qualificação, a estratégia certa de aprender com quem faz isso de fato, muda completamente o cenário. Mas o principal é uma cultura de entendimento e replicar e acompanhar e acreditar no processo, porque a maior parte das empresas não acreditam. O próprio gestor comercial, às vezes, por falta de entendimento e clareza, não acredita no processo e acontece o que a gente estava conversando anteriormente aqui, que as pessoas começam a fazer e param. E toda história de sucesso tem persistência. Tem rotina, disciplina e principalmente persistência. Aquela história, né? Você não vira num verão. São várias... Exatamente. Os pequenos esforços somados dia após dia, repetidamente, né? E acho que tem um outro ponto legal do que você falou, Pedro, porque assim, pelo menos lá na empresa, quando o lead chega da internet, é uma taxa de conversão. Sim. Quando o lead chega de indicação, é outra proposta, é outra a conversão coisa, é 5 vezes maior. Coisa. Então, assim, é raríssimo ter um cliente que chega de indicação e a gente não fecha. Eu nem uso o termo indicação, você percebeu, sim, né? Desculpa. É recomendação.
Isso aí. Então, isso assim, muda tudo. Muda, concordo. Tudo. Mas eu falo indicação porque a gente não faz da forma correta ainda. Perfeito. Quando a gente fizer da forma correta, eu mudo o termo. Inclusive, na empresa, eu até coloquei recentemente para a gente mudar um pouquinho e ter esses dois indicadores. A indicação espontânea e o referido, que realmente você vai lá e conquista. É isso aí. Né? Então, acho que é um ponto interessante. Agora, uma dúvida que eu fiquei, né? Você falou a questão do Okinac, de ter um menu especial da EMIV Franchising, por exemplo. Nessa recomendação, você sugere dar algum atrativo especial, né? Por exemplo, um menu igual que você citou, ou não necessariamente precisa e é até melhor não ter? Não necessariamente. O meu processo comercial, aí já no franqueado na ponta, muitas vezes ele acha que um diferencial vai ser, por exemplo, a gente tem uma taxa de instalação, que é quando o cliente contrata, o nosso negócio é assinatura, né? Muito barato, o cliente paga um ticket médio de R$350 para ter um sistema de segurança que traz controle, informação, gestão, dado, câmera, alarme, tudo dentro de um pacote de soluções, inteligência artificial, imagem da câmera gravada em nuvem, seguro patrimonial, tudo dentro de um pacote de soluções para atender o varejo, né? Casas e lojas basicamente, que são o público-alvo. Nosso CP da franqueadora é esse, dos franqueados. Mas o lance é que eles pensam que ele dá algo em troca, tipo a taxa de instalação, porque o cliente, como paga a assinatura, ele paga só um valor da conexão, que é o valor da mensalidade, para poder instalar. Ele acha que isso é o diferencial, na verdade não é, cara. Quando você... É a abordagem. Esse é o grande lance. As pessoas acham que... Claro que tem um lance, né? Aí tem até gatilho psicológico da questão da... Quando você dar algo, a pessoa fica com uma necessidade de retribuir, né? Isso tem um processo, na verdade, que é gatilho de venda, inclusive, que é a reciprocidade. Né? Isso é importante. Agora, não é necessariamente o que vai fazer o diferencial. Às vezes você está deixando dinheiro na mesa por não ter o processo correto de como conduzir, que vai gerar assertividade. E eu acho que até entra num ponto, né, que o compliance cada vez está mais forte dentro das empresas. Fora isso, né? No seu caso que trabalha, né, o objetivo são empresas mais estruturadas, que aí tem uma política de compliance que não permite os caras Às vezes você fala, vou dar um brinde. Se o brinde for acima de determinado valor, não pode. Vou dar um percentual. O percentual vai para quem me indicou, vai para a empresa. Aí você começa a entrar numa linha tênue também, né? E eu acho que sempre, né, quando o cliente, por conta própria, porque ele gostou da empresa, é algo que não é só para ganhar uma premiação, ele indica, acabou. Vem muito melhor, né? Isso aí. Há uma boa experiência, eu costumo dizer, todo mundo quer repassar ela adiante. Então, o processo, a qualificação, a recomendação, seja ela espontânea, seja ela conquistada e principalmente qualificada, ela vem através de um processo de encantamento. Exatamente. O cliente, na realidade, olhar e falar, cara, que legal isso aqui, velho. O atendimento, a abordagem, a empresa, o produto, o serviço, você trazer uma roupagem, porque se você está fazendo um processo de encantamento, naturalmente ele vai recomendar, espontaneamente. Agora, se você tem estratégia para extrair mais recomendações, você escala o seu negócio e direcionadamente. Exatamente. Né? E aí, né, trazendo esse lado, o que você acha que hoje na ponta mais encanta, né, o consumidor ali da EMIV? O que faz, né, ele partir desse início, que ele já vai ficar encantado para depois ele indicar vocês? Cara, eu acho que o que mais encanta é o processo comercial. Certamente, porque o processo comercial, ele tem um processo, principalmente para as pessoas que são carentes de serem escutadas, né? Muitos, na realidade, ouvem, mas não escutam. Então, desde o processo comercial, tem uma questão de entendimento ali da relação, do histórico do cara, de envolver. Tem uma série de coisas que se eu começar a falar aqui, fica um pouco vago, que eu vou tentando conectar as informações, mas como é uma esteira de produção, fica um pouco perdido. Mas no final do dia, respondendo objetivamente sua pergunta, o processo comercial, principalmente o papel do franqueado. Quando o cliente entende que ele tem uma interface de comunicação entre o serviço da EMIV, a EMIV Patrulha, a empresa, junto a o que ele tem dentro do estabelecimento comercial da casa dele, existe uma interlocução de uma pessoa que está ali para servir, com uma capacidade de realmente gerar uma proximidade, um pós-venda e está presente. E é até uma forma interessante. Olha que interessante, você falou um ponto. Sabe como que, uma dica aí para a galera que está ouvindo, né, para as empresas, principalmente para o time comercial. Como você gerar cada vez mais recomendações dos seus clientes e principalmente fazer um pós-venda simultaneamente a isso. Quando você tem clientes, por exemplo, Bruno, você tem sua base de clientes, né, que estão lá 100, 200, 400, 1000 clientes. Claro que quando você tem poucos clientes, você consegue trazer isso de maneira muito mais personalizada, nominal, etc. Mas para pensar como cliente. Você é um cliente da EMIV, você tem um sistema de segurança na sua casa, certo? Ou você é um cliente da cliente oculto. Se o cara que te vendeu o seu key account lá, o comercial, o franqueado no meu caso,
Na segunda-feira, ele alinha a primeira expectativa com você, inicialmente. Por isso que tudo tem uma razão de ser e se conecta uma coisa com a outra para fazer sentido lá na frente e não ficar nada vago, perdido. E eu falo com você no processo comercial, eu falo, Bruno, eu vou te mandar uma mensagem toda segunda-feira. Uma mensagem com cunho motivacional, alguma questão aí relacionada à segurança, algum produto que possa ser lançado, coisas. Por quê? Porque eu quero me fazer presente na sua vida. Primeiro porque se você tiver algum problema, que eu antecipe a solução, porque na correria do seu dia a dia, às vezes você não vai ter nem tempo de me ligar, e eu me fazendo presente, você vai falar, Pedro, eu estou precisando resolver isso, e eu estou ali de pé à ordem para te atender. Esse alinhamento de expectativa previamente, por quê? E se em algum momento você se sentir incomodado, desconfortável, não for legal, estiver achando ruim receber as mensagens, você me posiciona que eu não te mando mais. Acabou. E aí, registra meu telefone aí, por favor, na sua agenda. Até porque se eventualmente você precisar de fazer isso via lista de transmissão depois, ele tem, porque a hora que você escala o negócio, ele tem seu número registrado. Isso que você está falando, Pedro, muda completamente o jogo. Muda tudo. Né? A gente colocou um processo na empresa de, no momento do briefing do projeto, a gente colocar os principais combinados ali, que é um pouco disso. Então, a gente coloca tanto o que pode acontecer, que vai dar errado no projeto do lado do cliente, do nosso lado, o que precisa fazer para o processo ter o máximo de sucesso. Gente, muda completamente, coisa boba. Alinhamento de expectativa. Coisa boba, que era tipo assim, não entender quando que seria feito o onboarding, coisas assim, muito simples. Você alinhou ali e acabou. Perfeito. Comunicação clara. Exatamente, é tudo, né? É tudo. E aí, voltando, eu fiz esse alinhamento prévio, ou seja, você tem já a expectativa de receber essa mensagem, eu preparo, basicamente eu faço isso com informações, com uma frase motivacional, alguma coisa que seja construtiva, que vai agregar valor, um conteúdo. Pô, hoje a internet é um celeiro de bons conteúdos, né? Podcast, várias coisas, né? E aí eu mando, imagina você receber uma mensagem na segunda-feira, Bruno, bom dia, passando para desejar uma excelente semana, reforçar que o que você precisar, eu estou integralmente às ordens e como você sabe, a única forma das pessoas terem a oportunidade de conhecer o perfil do meu trabalho é através de recomendações. Se você se lembrar de alguém que mereça ter a oportunidade de conhecer o meu trabalho, será um prazer apresentá-lo. Cara, isso é o que você falou, as pessoas começam e param. O cara, quando o meu franqueado entende isso e ele tem 100 clientes na base, ele manda 100 mensagens na segunda-feira, toda semana ele faz um novo negócio. Que legal. Toda semana ele faz um novo negócio dos clientes que recomendam. Eu acho Quem é visto é o quê? Não é lembrado, né? Eu acho que tem dois gargalos, né? Por que as empresas ainda não fazem isso? Primeiro gargalo, falta de disciplina e constância do time comercial. Esse é o principal. E o segundo, que eu acho que as pessoas têm medo de serem chatas e tá incomodando, né? E eu achei muito legal uma vez que eu escutei que, assim, o seu serviço, por exemplo, você ajuda as pessoas, você faz com que as pessoas tenham maior segurança, melhorem resultado, aumenta a venda, tem monitoramento, né? Que acaba que os nossos dois negócios monitoram. Então, você tá deixando de ajudar uma outra pessoa. Perfeito. Esse é o ponto. E aí, isso é cultura. Cultura é a relação do propósito. As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz o que você faz. Sim. Esse é um ponto importante. Se o seu time não tem na cultura a valorização, a relação de propósito, de que, isso que você acabou de falar, que o que eles fazem faz a diferença na vida dos clientes, ele está com vergonha. Então precisa de fazer um processo anterior antes, de conscientização de, principalmente, autoconfiança e da geração de valor, da clareza da geração de valor, um trabalho de reprogramação mental nessa galera, para eles poderem ter, porque o cara, quando ele tem orgulho, ele fala do negócio o tempo inteiro. Exatamente. Ele tá no churrasco na casa de um amigo, conheceu o outro, ele tá falando, ele tem até que se policiar do tanto que ele é apaixonado com a proposta de valor do que ele realiza, né? De saber que o que ele faz é o que você falou, faz a diferença. Isso é cultura total. Na parte interna, Pedro, é até legal de citar, os nossos funcionários, eles ganham comissão se eles indicam uma empresa do convívio deles. Sensacional. Aí a gente teve caso de um funcionário que saiu de férias, aí ele foi na praia, aí ele foi num beach club lá no Rio de Janeiro. Aí ele viu que tinha um gerente lá, ele chegou pro gerente e falou assim, você conhece cliente oculto? E aí ele começou a explicar pro gerente, enquanto ele estava de férias, a gente pegou, fechou negócio, tem unidade até em Lisboa, a gente está fazendo projeto lá, e ele conquistou um cliente, ganhou uma comissão de uns R$8 mil durante as férias. Então, olha que bacana. Essa cultura, na realidade, de todo mundo trabalhar o comercial também é bem legal, cara, porque primeiro você consegue fazer um cara que é CLT, que ganha ali X mil reais, ter uma oportunidade de avanço, ter um resultado, né, fruto do trabalho dele, você coloca todo mundo vendendo. Você tem um time que não é só o seu comercial que vende. Todo mundo trabalha para vender o negócio. Legal, parabéns, cara. Muito top. Massa, muito massa. Pedro, a gente tem um bloco aqui rapidinho que são perguntas curtas, respostas curtas. Um minutinho pra gente matar várias perguntas, beleza? Vamos lá. Primeiro, segmento que você é mais mal atendido atualmente? Segmento? Eu acho que o que eu sou mais mal atendido é telecom.
Segmento que você é mais bem atendido? Que eu sou mais bem atendido hoje, eu vou te falar que... Deixa eu pensar. Vamos botar assim, o wellness hoje é o segmento que eu sou bem atendido. Legal. Frase que você mais gosta? Nada resiste à força do trabalho e o céu nunca foi o limite. Legal. Livro? Livro, eu gosto muito do De Porta em Porta, eu gosto do Fracasso ao Sucesso em Vendas, livros direcionados para atividade comercial, Os Segredos da Mente Milionária, Célebre, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, os livros legais aí. Boas. E mentor ou ídolo? Cara, meu pai, certamente. Muito bacana. Dirceu Falsi. Isso aí, parabéns, mandou super bem. Todo mundo tem dificuldade no segmento mais bem atendido, demora mais do que no mais mal atendido. Exatamente, né? Tem que filtrar. Isso são todas as pessoas mesmo. E até de telecom, não sei se você viu, novidade de todo mundo, gente. O iPhone agora tem uma função que você consegue, números que não estão cadastrados, você tem que pegar e a pessoa tem que te mandar uma mensagem falando qual que é o contexto. Senão nem toca mais na última atualização. Coloquei no meu celular, mudou minha vida, viu? Que é isso? Que eu recebo 30 ligações todo dia. Depois eu até te mostro, Pedro, mas você atualiza o iPhone, aí você entra nas configurações, você consegue colocar que a pessoa precisa te mandar uma mensagem explicando o motivo de ligação, senão essa ligação é silenciada. Mas então, seria qualquer pessoa? Qualquer pessoa que não esteja na sua agenda. Mas aí talvez seja... interessante. É legal também, porque esses números atrapalham. E nós que vendemos também, né? Eu não sou à frente do comercial, mas acaba que eu recebo muita ligação de lead. Eu sempre fico assim, vou atender, porque vai que é um lead, né? A gente fica nessa. E aí chega a telecom. Tem que atender. Principalmente eu que tenho telefone há muitos anos, tem 20 anos que eu tenho a mesma linha telefônica. A gente fica nesse aí, mas é uma dica boa, viu? E me conta, né, a parte de regionalização. Eu sei que vocês até comentaram, né, se não me engano, Vitória, vocês têm também uma especificidade na Praça de Vitória. Como que vocês fazem? Porque vocês estão em várias praças, vocês têm... São 23 estados hoje, com DF. Tem cidades menores, tem cidades maiores. Como que vocês trabalham esse perfil do consumidor que é diferente nas regiões para conseguir crescer com qualidade no Brasil todo? Cara, hoje, na realidade, o perfil de consumidor ele é muito similar, né? Porque a gente tem um ICP bem definido, que são lojas e casas. Claro que a gente atende o ecossistema EMIV & Co. Hoje são 8 unidades de negócio, atende toda e qualquer solução de segurança eletrônica a nível Brasil. E, inclusive, uma das indústrias nossas hoje opera Latam já também. Então, a gente pode até se considerar como uma multinacional hoje. Legal. Né? Mas o ponto é... toda e qualquer solução de segurança eletrônica. Bangu, que é o maior complexo penitenciário de segurança máxima do Brasil, é monitorado pela EMIV hoje, pra ter uma ideia. Eu até brinco com os clientes. Você acha que a empresa que tem know-how para monitorar o maior complexo penitenciário de segurança máxima do Brasil tem know-how para monitorar seu patrimônio ou não? Né? Mas o grande ponto é que o cliente ele é incomum, né? São lojas e casas, o público-alvo do franqueado. E o diferencial, na verdade, ele está muito mais no franqueado, no papel de como ele traz a visão da necessidade. Mais uma vez, tudo para mim vira em torno de venda. Quando eu falo venda, não é a venda em si, é venda igual tem o seu atendimento do cliente, né? A empresa ela tem o foco voltado para o cliente, ela tem um processo de venda da experiência, da jornada do cliente, onde todas as áreas da empresa estão focadas no quê? Na experiência do cliente, porque elas vendem uma boa experiência. Então, tudo para mim está atrelado a processo, está atrelado ao direcionamento estratégico do processo de venda, independente do que seja, não só propriamente a venda do produto. Eu acho que o diferencial está nisso aí, nessa questão da escala, mantendo essa estrutura, porque o produto ele é o mesmo, a gente entrega ele, tem uma área técnica muito bem estruturada, escalada a nível nacional, com os prestadores de serviço todos homologados, a gente tem o serviço que é prestado de fato, que é o monitoramento 24 horas através da central, então está tudo muito bem desenhado e o que faz a diferença é o franqueado na ponta, gerando a experiência de venda e pós-venda para o consumidor. E aí com um bom treinamento, né, com muito roleplay principalmente, porque tudo no final do dia, se o empresário quiser, um time, um gestor quiser que realmente tenha uma qualidade na execução, ele precisa de trabalhar o quê? Treinamento. Criança aprende pela pedagogia, adulto aprende pela andragogia, adulto aprende, sabe como? Vendo ele fazendo. Então a melhor ferramenta estratégica de treinamento chama roleplay, que é prática, simulação. Quem não sabe o que é roleplay é simular, né? É o teatro de venda ali. Seja o teatro de venda propriamente do comercial para vender o produto ou serviço, ou também do atendimento. Quando você pega, por exemplo, a NPS, você fala bastante disso, né? Que é um dos principais drivers aí do seu negócio. O NPS ele tem que ser qualitativo também, desde o tom de voz, a energia, ele tem que ser, nas ligações gravadas, ter uma rotina, um ritual de ouvir e fazer aquele roleplay e principalmente rituais de celebração e de valorização do processo.
Entendeu? Legal. Isso é difícil, porque as pessoas querem mensurar resultado, valorizar resultado. Valorizar o processo é muito importante. E principalmente a realização do esforço, porque é igual criança. Quando você pega um cachorro, ele valorizado, você reforça o esforço dele, uma criança, você estimula ela pelo esforço, ela vai ter orgulho de querer repetir aquela ação, porque foi valorizado o esforço, não só o resultado. Exato. Ontem mesmo eu apliquei isso com a minha filha. Ela falou, papai, faz isso pra mim. Eu falei, não, filho, eu vou te ensinar. Depois que ela aprendeu, ela, muito obrigado, papai. Ela fez, replicou todas as vezes, senão ela ia ficar sempre dependente. E toda vez que você reforçar e estimular o esforço dela, ela vai querer fazer melhor. E elogia pelo esforço, né? Não falando que ela é inteligente, né? Isso aí. Então é uma coisa bem legal. Fiquei curioso, vocês têm hoje uma meta de horas de treinamento do time comercial? Qual tempo você normalmente sugere? A gente não tem uma meta de treinamento de horas comerciais, a gente tem uma cultura de treinamento comercial muito forte. Você consegue religiosamente, toda semana, toda segunda-feira tem uma reunião, um workshop, onde a gente trabalha a parte de reconhecimento, orientações, informação e treinamento. Toda quinta-feira tem um treinamento no final do dia também, e os outros eventuais treinamentos. Esses são religiosos. Toda segunda, toda quinta tem treinamento. Então, no mínimo 2 horas por semana? No mínimo, eu diria até mais. Quinta-feira dura mais umas 2, no mínimo umas 3 a 4 horas de religião, de muito legal. Cultura. O resto vem também já nos pontuais aí. Muito legal. Ou seja, 4 horas por semana, 16 horas no mês, 2 dias pelo menos, a equipe fica treinando ali 10% do tempo, justamente porque é algo importante para aprimorar cada vez mais. Perfeito. Muito legal, achei muito bacana. Uma pergunta eu não fiz no bate-pronto ali, mas qual que é a melhor estratégia hoje para vender? WhatsApp, e-mail, telefone? Cara, eu acho que a melhor estratégia para vender hoje, sem dúvida nenhuma, na minha visão, atualmente é o WhatsApp, é a melhor ferramenta, né? Mas nada supera o face-a-face, né? Que é você conseguir ligar, agendar e visitar. Eu acho que isso muda. Claro que isso vai contra a questão da dinâmica de escala, de tecnologia, etc. e tal, mas cada negócio é um negócio. Eu acho que o high touch ele é muito mais forte que o high tech. E tem muita gente que tem medo de ligar, né? Desacostumou, acha que não funciona e não liga mais, né? E aí tem que ter na esteira, né? Tentou ligar, não conseguiu, vai pro WhatsApp. Aí tem que ter o funil bem desenhado ali do processo comercial em si, até para não perder as oportunidades. Porque às vezes o cara liga, não consegue, largou a mão, também tem que ter um desenho bem estruturado. Mas nada para mim supera a ligação, primeiramente, depois o contato pro WhatsApp, mas principalmente o tete-a-tete. Não, legal. Você falou de tecnologia, né? A gente tem um dos patrocinadores também, que é a Suits, que é a melhor plataforma que tem hoje para qualquer rede de franqueados. Então, se acompanha tudo, CRM, implantação. Então, várias franqueadoras hoje no Brasil utilizam. E igual que você comentou, Pedro, tecnologia é extremamente importante junto com o processo também, porque acelera, né? Muito. A tríade é pessoas, processo, tecnologia. Excelente. É esse o negócio. E temos também a LED 10, que é uma das maiores empresas de painéis de LED. Inclusive, lá na empresa hoje está tendo um evento com o nosso painel de LED que nós temos lá, que também tem toda essa parte, né, da comunicação visual. E aí eu até puxo um gancho para você, né, Pedro, que vocês têm um mascote, né, que é muito bacana. Acho que a maioria das pessoas, principalmente quem é aqui de Minas, conhece, que é o cachorrão da Emive. E vocês conseguiram criar, né, um elo muito legal entre esse mascote, entre a Emive, e criou um canal de aproximação muito forte com o cliente, né? Muito forte. E aí, mais uma vez, volta no que você falou. Por que as pessoas as empresas não conseguem fazer resultado? Porque você falou, um dos gargalos é a disciplina, não é verdade? É fazer algo e permanecer fazendo. Isso é uma das características, uma das maiores qualidades do fundador, que é o Wallace, quando ele pega uma coisa para fazer, ele persiste na execução disso. E não é persistir 1 mês, 2 meses, não. Tem simplesmente 34 anos que existe esse mascote. É o funcionário mais antigo da empresa, é o cachorrão? O cachorrão. Tem um cachorrão que tem 28 anos de casa. Que isso. 28 anos de casa. Muito legal. Você tem ideia, que é o Gleice. Inclusive, se algum dia ele ouvir esse podcast, parabéns, o Gleison é um cara sensacional, que ele leva exatamente com muito orgulho essa figura do cachorrão, ele sabe da importância do papel dele e você vê ele na rua, é característico, você vê o cachorrão na pilha, né, dançando, guitarra. Eu buzino, sempre que eu passo tem um cachorrão. E é sensacional, cara. Que legal. E eu tava vendo um negócio esses dias muito interessante, que é já numa outra seara, que é como que você enxerga o futuro do seu negócio, a perpetuidade. O futuro está onde, na sua visão? O futuro do mundo está na mão de quem? Primeiro de pessoas, disparado. Quais pessoas? As crianças. Crianças, verdade? Com certeza. Elas são o futuro. E aí eu estava vendo uma palestra... Aí tem uma preocupação, né, de algumas crianças aí hoje em dia. Total. Mas olha que interessante, eu estava vendo o Caí perguntando, ele fazendo um brainstorm com o time dele, falando, cara, como é que a gente vai perpetuar a gente para poder a Chili Beans, ela
sobreviver ao longo de muitos anos, né? Ela crescer e desenvolver. Ele falou, cara, eu vou pegar aqui, um dos maiores contratos que ele fez foi a concessão lá com a Disney para fazer o óculos do Harry Potter, se eu não me engano. E bombou, viu? E bombou. E ele colocou o óculos no rosto das crianças. E as crianças já têm um contato com a marca Chili Beans e, consequentemente, eles se desenvolvem em adultos e adultos compradores, né? Porque já tem uma familiarização com a marca. E aí eu vejo o cachorrão muito isso. O mascote, na verdade, ele tem uma aproximação com as crianças. Meus filhos, todo mundo conhece o cachorrão. O cachorrão, ele, quando tem algumas pessoas mais próximas a gente aqui, e principalmente ao redor do Brasil, agora também com o nosso modelo de franquia, pedem para o cachorrão participar do aniversário da criança. Então é uma sensação. Eu imaginei isso. Ele é uma sensação. Ele chega e faz uma festa. Eu ia até sugerir isso, Pedro. A minha filha, o aniversário de 2 anos dela, eu falei, qual princesa que você quer e tudo? Ela quis a Sky, da Patrulha Canina. Então, assim, pode fazer dobradinha. Colocar o cachorrão na Patrulha Canina que vocês vão bombar, viu? Minha filha, eu tenho certeza, todo dia vai falar, papai, eu quero Emível, eu quero Emível, eu quero Emível. Então legal. É muito legal, viu? Parabéns, porque é isso. Eu já vi muita empresa, né? Na época que a Lu da Magalu, por exemplo, bombou. Vou criar um avatar. Vou criar isso daqui. Mas você para. Parou, você para, é isso né? aí. Ficou a Lu da Magalu, umas 2 ou 3 ali, dependendo uma de banco, que durou um tempo maior, e o cachorrão da Emível. Cara, tudo que você se propuser a fazer e você persistir, a probabilidade de ter sucesso é muito grande, cara. Concordo. Qualquer coisa. Porque nada, mais uma vez, por isso você perguntou uma frase, nada resiste à força do trabalho. Tem aquela história, água mole, pedra dura, tanto baixo até que pura. Isso é simbolicamente o que é a referência de você se persistir fazendo algo que naturalmente o resultado é inevitável. Inevitável, vai acontecer. Por quê? Porque você está persistindo. Excelente, muito bom. Me conta, eu fiquei curioso, o wellness, o que você vê de melhor atendimento hoje? Academia. Eu acho que a academia, na realidade, principalmente a questão de suplementação. A empresa, na verdade, que presta serviço para poder trazer, e aí eu trazendo isso para um lado, o que eu tenho um atendimento especial hoje é com a médica do esporte, chama até Doutor Esporte, quem eventualmente nos segue, ela segue no Instagram, Flávia Chaves, e ela tem um atendimento sensacional, encantador, tanto na parte de programação de exercício físico, aí eu estou junto com a Daniela Chaves, que é a irmã dela, que é a minha personal, e junto com o programa alimentar, junto com a estrutura, a realização de exames, acompanhamento, o acompanhamento muito próximo, uma coisa assim, super legal, humanizada, e o atendimento encantador, cara. Então, quem quiser fazer um programa de reeducação alimentar, um projeto de condicionamento físico, exercício, uma qualidade de vida melhor e tudo, aí extremamente, eu estou sendo super bem atendido, por isso que eu lembrei isso, e ela engloba uma série de tratativas dentro desse serviço que ela oferece. Muito legal. Eu acho que assim, tem um fator, né, pelo que você falou, ela não foca na prestação de serviço, ela foca no sucesso do cliente. Exatamente, é isso, né? Aí. Então, por isso que eu lembrei dela. Você tenha resultado. É isso aí. Né? Esse é o principal. Isso aí. E uma coisa muito legal, né, Pedro, que eu acho que você deixou aqui de mensagem também, que vocês pedem indicação, né, vocês pegam a indicação, né, falando mais sério. A recomendação. Mas ao mesmo tempo, o tanto de gente que você recomendou durante o podcast aqui, então também. É recíproco, né? É verdade, é isso aí, é recíproco. Isso aí, é o ganha-ganha, assim né? Funciona, por quê? Uma boa experiência, todo mundo quer passar adiante. Essas são as espontâneas. Não, excelente, muito bom. Parabéns aí, viu? Que a gente tem que realmente agradecer todo mundo que passa nas nossas vidas e deixa, né, uma boa experiência, a gente tem que agradecer e recomendar. Sem dúvida. Pedro, o que você deixa, né, pra gente finalizar aqui, caminhando pro final, o que você deixa de mensagem, o que você enxerga também, né, do futuro, né, do atendimento do cliente, seja na prestação de serviço, no varejo, como que você enxerga esse futuro aí? Cara, eu acho que hoje um dos pontos mais importantes para as empresas é terem a cultura, na realidade, de visão do cliente, da jornada do cliente, entender essa jornada ponta a ponta e todo mundo trabalhar em prol da experiência do cliente. Eu acho que isso é uma relação que seja a pessoa, na verdade, que é a atendente, seja a pessoa da faxina, tem aquela história da pessoa que chegou, o cara chegou lá na NASA e a pessoa estava varrendo e ela perguntou, o que você faz aqui? Eu faço parte da equipe, você bota a vassoura do lado, bate prontidão, eu faço parte da equipe que vai levar o homem à lua. Então essa cultura, na realidade, só uma alusão a isso aí de todo mundo, eu faço parte de uma empresa que gera um serviço de excelência que perpetua e que faz a diferença naquele ponto da cultura do propósito. Um outro fator que eu acho muito importante é a estrutura omnichannel, né? Cada vez mais necessária, porque se ligar e passa de área em área, isso é um desgaste muito grande. Então você pega uma Apple, você citou aí, a estrutura omnichannel é sensacional. Você pega um cara que resolve tudo, acabou, o cara domina, e se ele não resolve, ele tá lá com suporte bem prático na mão ali, uma inteligência artificial foda que direciona e ele consegue resolver seu problema omnichannel. Isso é muito legal, né?
E eu acho que cada vez mais pensar nesse lance aí da experiência de fato, né? Mais uma vez, uma experiência positiva, todo mundo quer passar adiante. É isso que vai ser o seu melhor vendedor, é o seu cliente satisfeito. Reforçando isso, acho que é isso. Excelente, muito obrigado, viu, Pedro? Tamo junto, eu que agradeço. Continuem crescendo cada vez mais. Amém, você também. Vendam muitas franquias. Eu mesmo super interessei no dia que você falou, que acho que é um negócio espetacular. Você falou de ganhos. Quanto que um franqueado hoje consegue ganhar? Cara, o nosso recorde de faturamento de um franqueado dentro de um único mês, R$138.943,52. E quanto que ele investe para ser um franqueado? R$19.900. Olha isso. E o mais interessante é que a margem de lucro desse franqueado, ela gira entre 75% e 80% líquido. Porque ele tem um KNOI de promoção e venda, Simples Nacional, começa em 6%, 10% de royalties e taxa, e o custo operacional, logística e alimentação. O resto é grana na veia, no bolso. Excelente. Acho que eu nunca vi um negócio que dá essa margem. Parabéns, viu? Espero que você venda muito, né? Vamos crescer, principalmente com empresas sérias, consistentes, que têm história, igual o caso da Emiv. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Né? E agradeço todo mundo que assistiu aqui, o Seu Cliente Podcast, vários convidados de alto nível, assim como foi hoje com o Pedro. Compartilhe esse conteúdo. Foi uma aula também de vendas que o Pedro deu. Então compartilhe com o seu time comercial. Estamos à disposição para ajudar você. Muito obrigado, Pedro. É isso aí. Pedro. Tamo junto, Brunão. Vamos pra cima. Valeu. Valeu, galera.